Começamos aqui mais uma edição do nosso JC nas eleições, nosso debate semanal, tratando aí das questões, a disputa, as eleições de outubro, como é que está acontecendo aí a campanha. Aqui essa semana tivemos a passagem dos candidatos a governador pela cidade de Rio Claro, pela nossa região, e hoje a gente vai falar de um tema específico, jornalismo e política. Como é que a imprensa vem acompanhando esse processo e participando desse processo eleitoral aqui no nosso país. Para fazer esse debate, para conversar sobre esse assunto, já estamos aqui no estúdio com dois jornalistas que já foram aqui da casa, Ludimar Gonzalez. Bom dia, Ludimar, seja bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, Carla Rúmel, bom dia aos ouvintes. Legal a gente estar de volta aqui aos microfones da Jovem Pan News. E é isso aí, vamos discutir, né? Embora ser jornalista no dia de hoje, nessa eleição, é um caso à parte, né? Até um tema. Mas vamos lá, vamos conversar, vamos debater um pouco jornalismo, política, intolerância, e vamos lá, ainda mais com a presença desse nobre colega aqui. Hoje estou matando a saudade aqui dos meus colegas de profissão, dos meus amigos, e recebendo também o Antônio Arcângelo. Bom dia, seja bem-vindo, Antônio. Bom dia, estou bem feliz, hein? Nossa, que... Você também está emocionado, hein, Ludimar? Eu estou percebendo, viu? Eu estou emocionado. Mas é uma honra. Emocionado e um pouco assustado também com como o tempo fez bem para você. Como que... Eu estou me lembrando quando eu entrei aqui pela primeira vez nesse estúdio. Você me jogou aos leões, né? Fomos jogados. Mas hoje é o dia do acerto de contas aqui, então. O Ludimar e o Antônio já estiveram à frente da editoria de política aqui do Jornal Cidade, do Grupo JC. O Ludimar foi chefe de redação do grupo. Eles também trabalharam em outros veículos de comunicação. O Antônio trabalhou no serviço público, na prefeitura. Então, acho que temos muitos assuntos para discutir hoje aqui nesse JC nas eleições. Mas, lógico, que a gente precisa começar falando aí sobre a grande disputa que se estabeleceu no país. Infelizmente, até com muito radicalismo, né, com muitos extremismos, em relação à disputa pela presidência da República. Como é que você tem visto, Ludimar, essa polarização, essa disputa entre os candidatos Lula e Bolsonaro? Então, Carla, né, tem visto com muita preocupação, né? Essa talvez, a gente tem uma experiência razoável, né? Essa talvez seja a eleição mais difícil de se acompanhar, de se opinar, de se discutir. Porque a polarização foi tão forte, tão grande, que ela sai da discussão. Hoje é um fanatismo, tá? Hoje existe um fanatismo, não existe assim, não se vê na propaganda, não se vê na rua, o meu candidato fez isso, o seu fez aquilo, deixou de fazer isso, deixou de fazer... Não, o seu candidato é ladrão, o outro é genocida, e não sei o quê, e vamos lá, e vamos brigar. É uma eleição muito complicada, tá? Querem colocar uma luta do bem contra o mal, que chega uma hora que você não sabe quem é o bem e quem é o mal. Entendeu? Deus virou cabo eleitoral para todo mundo. Então, é uma eleição muito difícil. Tá? Eu sei que algumas pessoas, principalmente aqui em Rio Claro, a nossa cidade é uma cidade conservadora. Por aí você já deve ter uma ideia de qual é a linha do candidato que talvez tenha um melhor aproveitamento. Mas me preocupa muito. Acho que foi... no Mato Grosso, né, que meteu um machado, matou um cara machadado e facada. Há um tempo anterior, o outro entrou no aniversário de um petista e dando tiro. Então, nós ainda não estamos tão próximos da eleição. Meu medo é que vai acontecer muita coisa até lá e, pasmem, eu tenho medo que aconteça coisa pior depois ainda, cara. Então, é preocupante, é muito preocupante. Eu acho que todo mundo tem direito de debater, de esclarecer, de não gostar de determinado candidato e não querer voltar. Mas, gente, nós vivemos no mesmo país. Essa coisa de esquerda e direita, sabe, está sendo muito mal alimentada. A gente segue exemplos de fora dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são democratas e republicanos. Por que aqui não falar progressistas e conservadores, por exemplo? Não, esquerda e direita. Então você briga com o seu vizinho, você briga com o seu irmão. Cara, perdeu a mão. E a discussão praticamente abandona todas as outras disputas. Hoje é Lula e Bolsonaro. Eu estava vendo, e é duro você falar que viu em algum lugar, que daqui a pouco todo mundo fala que é mentira, que é fake, mas eu estava vendo, acho que na UOL, a concorrência para os governos do Estado, o partido do Bolsonaro e do Lula, para governador, não está nem entre os primeiros. Entendeu?
Outros partidos estão formando governadores porque polarizou demais. Então, é preocupante. Isso aqui está parecendo uma discussão de futebol, uma seita religiosa, e a gente sabe, já viu pela nossa experiência, quantas e quantas vezes manipuladores religiosos levaram aquele povo até a se matar. Entendeu? Então, eu acho que nós vamos debater muito, conversar muito, Carla, em cima dessa preocupação com essa intolerância. Eu acho que tem que debater, tem que discutir. Eu não concordo, mas eu vou apresentar argumentos. Eu não vou querer dar porrada, eu não vou querer meter um machado na cabeça, como fizeram lá no Mato Grosso. Simples. Nós somos racionais, somos seres humanos, vamos pensar como tal, então, né? Foi para um caminho muito radical nessa eleição, nessa disputa à presidência, Antônio? Bem, eu acho que o Brasil, historicamente, tem a tendência de sempre tentar procurar o Messias, né? Olha o trocadilho. Mas eu acho que tem alguns princípios que têm que ser negociáveis, que um deles é o princípio com a democracia. Eu acho que não se dá para flertar com golpismo, com qualquer tipo de situação de que interrompa essa jovem democracia. Nós estamos aqui numa semana comemorativa de um jornal que surge, se amplia e se consolida com os princípios democráticos. Então, a história do Jornal Cidade é uma história ligada aos movimentos que queriam o fim da ditadura, certo? Que depois culminaram na criação da empresa, etc. Então, assim, por mais que ainda... Até uma questão educacional, né? Procuramos um Messias, beleza. Vamos procurar um Messias de novo. Só que não dá para flertar com golpismo, na minha opinião. E isso não é desabonando quem é conservador, ou quem é de esquerda, ou quem é de direita, etc. Acho que o Brasil pode mais e deve mais do que isso. Eu percorri aí alguns estados brasileiros. O Brasil é maravilhoso. Não tinha noção de como o Brasil era bonito. Mas tem os mesmos problemas em todos os lugares, que um deles é a desigualdade social, né? Então, essa que é meu ponto de vista em relação a isso. Você falou uma coisa aí, Antônio. É interessante porque já estão prevendo uma ação e uma reação após a apuração das eleições. Sem aceitar resultados, né? Sem aceitar, ninguém sabe o que vai acontecer na urna. Entendeu? A pessoa... Não, essas pesquisas são enganosas. Tudo bem. Agora vai sair o resultado da urna, mas já estão prontificando-se a discutir uma situação pós-urna. Olha, tudo do brasileiro a gente tem que desconfiar, inclusive as urnas. Agora, esse desconfiômetro veio de agora. Tão somente quantos e quantos anos as urnas eletrônicas estão aí, estavam funcionando até então. Eu acho que se a urna fosse tão pecaminosa, tão cheia de problemas, vamos pensar sério. A Dilma já tinha rodado, o Lula já tinha rodado, porque antes não eram eles. Não eram eles. Mas tem um presidente que passou pelo menos... E o Bolsonaro não tinha sido eleito também por causa da urna, né? 6 vezes, né? Mas assim, o Arthur Bernardes, levantando, o povo que não sabe essa história está fadado a repeti-la. Hoje, se eu não me engano, esse ano completa 100 anos de que o Rio Clarense, Siqueira Campos, participou da Batalha do 18 do Forte. Um presidente que declarou sítio, né? Viveu um estádio de sítio, declarou emergência para tentar se manter no poder. Culminou lá na morte dos tenentes, lá no Rio de Janeiro. Inclusive, tem até uma praça aqui, que é uma praça esquecida para o Rio Clarense, mas é um largo ali na frente da Rua 1 com a Avenida 1. Praça Siqueira Campos, né? Que está fazendo 100 anos. Então, ou seja, esse problema... Falam até que o Arthur Bernardes foi o pior presidente da história do Brasil, né? E não é um problema inédito. Apesar de nós estarmos acalorados com a situação, de vendo uma situação de ruptura institucional que está sendo posta, isso para mim também é claro, Odimar. Mas nós não aprendemos com os fatos históricos, então estamos repetindo novamente, vamos repetir novamente. E como é que fica a situação do jornalismo, né, dos jornalistas, da imprensa, diante desse quadro que acabou se formando aqui no nosso país? A gente percebe que há hoje um ataque, né, não somente do lado conservador, do lado da direita, como também das esquerdas, em relação ao papel da imprensa. Muito se questiona, se duvida da veracidade, da credibilidade desse trabalho, como se tudo que a imprensa produz fosse envolvido em torno de interesses econômicos, políticos. Como é que vocês veem a situação do trabalhador da imprensa, mesmo do jornalista, nesse período? Então, cara, eu sempre preguei isso quanto jornalista, que quanto mais eu desagradava
o político, eu acho que eu estava sendo o mais correto possível. Tá? Eu não tenho que ter o papel de agradar ninguém. O grande problema de hoje é essa polarização Lula e Bolsonaro. Porque as pessoas deixaram de pensar, as pessoas deixaram de tentar interpretar alguma coisa. O Lula critica a imprensa, o Bolsonaro critica a imprensa. Então, na minha opinião, a imprensa está certa, porque ela não tem que agradar nenhum dos dois. Agora, é óbvio que em toda profissão, tem o bom e o mau profissional. Nós sabemos disso. Tem jornalista ruim, tem advogado ruim, tem policial ruim, entendeu? Tem empresário ruim. Nós não vamos ter 100% de nada. Agora, o brasileiro perdeu a forma de se analisar, de interpretar. Eu não gosto de falar essa palavra porque é bom. O brasileiro virou um gado, mas o gado da direita e da esquerda. Não vamos cortar o texto. O brasileiro é um gado da direita e da esquerda, porque hoje esse é o grande problema, né? Nós da imprensa, mais vocês que estão na ativa, vejam bem, nós vivemos o fake news, né? Palavrinha chata, que para mim é mentira, não tem essa de fake. Onde aqui a gente está conversando e as pessoas estão aproveitando e estão dando aquele corte. Então, se a Carla Rumel falar assim, ou o Antônio, ou eu, que a eleição do Bolsonaro foi algo fantástico para o Brasil naquele momento, mas que depois deixou a se desejar, vão cortar. Alguém vai cortar e colocar a Carla dizendo que a eleição do Bolsonaro foi fantástica. E o outro vai cortar. Mas ele deixou a desejar. Entendeu? Então, esse é o grande problema. A gente, como jornalistas, como os profissionais, que somos obrigados a investigar, entendeu? Aqui no próprio grupo JC, foi desde que eu entrei, foi no tempo que eu tive à frente, é agora que a Carla está à frente. A ideia é de que você tem que ouvir os dois lados, você tem que saber o que está fazendo antes de publicar. Hoje não. Hoje o Antônio faz uma pesquisa, lê 2, 3, 4, 5 dias, tal. Aí vem lá o seu Zé, a dona Antônia, e copia e cola algo que alguém, né, que é já mais preparado para esse fake, que monta o fake, que diz que é mentira, e começa a compartilhar, a reproduzir. Então todo o trabalho do Antônio é questionado, porque não, isso é coisa da esquerda, o cara, barba na cara. Mas viu, é um problema educacional. Muito. Porque a pessoa precisa sair. Eu dando aula agora, eu consigo enxergar. Ela precisa sair. Primeiro, os jornais e a imprensa das cidades do interior, elas precisam adentrar as escolas. Porque hoje é muito comum você entrar numa sala de aula e ninguém nem saber qual é o jornal que circula na sua cidade. Eu acho isso abominável. E o segundo fato é o seguinte: hoje, cada vez mais, com essa enxurrada de fake news, tem que se investir num jornalismo de opinião. Não dá mais para ficar em cima do muro. Porque empresas que estão ficando em cima do muro estão perdendo espaço e estão encolhendo. Hoje o caminho editorial das grandes veículos com essa mudança tecnológica Desculpa por cortar, essa opinião é aquela coisa. Não pode ficar em cima do muro, mas a gente tem que tomar cuidado com algumas opiniões. Ah, sim, é óbvio. Não vai colocar um terraplanista, um cara antivacina. Então, porque assim, hoje, esse emocional, esse é o problema. Hoje é o fanatismo, hoje o corintiano, o palmeirense que está fazendo uma discussão política, o flamenguista, vamos falar de fora também, para não ficar. Então ele não quer saber, eu sou o Lula, cara, eu sou o Bolsonaro, cara. Então você não consegue, você vai dar a sua opinião, o cara está preparado, ele está falando bem do meu candidato. Quem pensa que vai votar no ladrão, vai votar no genocídio, então... Se o ser humano não tiver a capacidade de parar e analisar o que ele está ouvindo, vamos ver, vamos ler hoje, o Google, que facilidade de você digitar no Google assim, é verdade que fulano fez isso? Isso aqui é fato, isso não é fato? Você tem que saber usar o Google, né? Tem que saber usar o Google. Vamos parar de procurar lá algumas coisas que não vai levar a nada e vamos procurar coisa inteligente, gente. O tempo, você falou de escola, eu acho fantástico, hoje a imprensa tem que estar na escola, a educação tem que ser mudada nesse Brasil, mas eu imagino assim, Antônio, olha que coisa de louco. Você chegar numa escola hoje e falar assim, nós vamos proibir dentro da sala de aula que as pessoas utilizem celular.
Nem me fale disso. Nossa senhora, caiu a casa. Ninguém mexe no meu bolso. O que é isso? Que é meu direito, Constituição. Cara, sala de aula é para educar, é para estudar, é para ler. Hoje ninguém lê, hoje todo mundo pega celular e tal. Então, vai ter que usar o celular para fazer eles lerem. Na verdade, mudou hoje. Então, o celular é hoje a ferramenta, o dispositivo. Só que ainda é demonizado. O que acontece? Porque hoje eles estão lendo de forma errada no WhatsApp, a mensagem, o TikTok. Eles estão conectados mais que os professores. Só que não há esse entendimento de que o professor precisa... É o celular do bem que não é usado. Sim, o celular do bem não é usado. Sim. É usado o celular para vadiar. É reflexo político. Sabe? E também aqui eu não quero dizer... Você começa a falar que os alunos usam o celular. Hoje eu não quero dizer também que os alunos estão dispersos. Daqui a pouco vai falar, não, mas os alunos de hoje não querem saber de nada. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que é preciso que todo mundo use a cabeça. Olha que ferramenta que é um celular, gente. É magnífica. Agora, se você for usar... eu estou trabalhando com uma geração, Carla, que não sabe qual é a bandeira de Rio Claro, não sabe o que é Ethanol Mover, nunca nem leram isso, não sabe nada de história da cidade. É uma coisa assim, sabe da Rainha Elizabeth, sabe, mas não sabe nada da cidade. Mas o pior de tudo, Antônio, não é que eles não sabem. Agora tem vindo aqui uma geração que não é tão jovem, que questiona a história. De repente, tudo está errado. Tipo, nazismo é de esquerda. É nazismo é de esquerda, não houve ditadura. Não... Gente, calma, tá lá na história, porque nunca foi questionado. Vai questionar agora? Acho que não pode ter política de estimação, primeiro fato. O segundo é ter um pensamento crítico. Nós temos que sair das nossas bolhas de vez em quando para ouvir o outro lado. Quanto mais você consome coisa enlatada para você mesmo, maior você vai estar apto a se enganar, a ser iludido. Então as pessoas precisam sair da zona de conforto e conseguir ouvir. Nós estamos precisando ouvir, falar menos e ouvir mais. Hoje eles não comentaram. O cara recebeu um negócio aqui, ele gostou do título, ele gostou da mensagem, ele já está repassando, ele não abriu. Mas você concorda que isso aconteceu na nossa época, o jornal? O que você me ensinou na época lá? Antônio, faz o título bem feito, uma foto e uma legenda que eles não vão ler nem o segundo parágrafo. Não era isso? É o resultado. Tá aí o resultado. Agora tá dentro do computador da internet. Essa coisa da pessoa ter que... É do início. Você tem que trabalhar do início. A Carla é um exemplo, que ela vai lembrar de uma coisa que... Lá vem ela. Vai questionar. Quando a Carla começou no jornal, isso já... há alguns anos só, né, Carla? Um pouquinho de tempo. Aí, um dia, falando assim pra Carla, você vai arquivar fotos. Nossa, ela... jornalista, faculdade, arquivar foto. Cara, a Carla fez o serviço dela tranquilo. Isso foi uma coisa rápida, foi uma coisa de aprendizado, parece que não. Evoluiu, foi, hoje é editora-chefe do grupo do JC. Cara, tinha gente que eu pedia assim, você vai ter que arquivar foto. Então você tinha o A de Antônio, o B de Benedito, tudo um teste, então, Gilmar. Aí eu tinha o P de pessoas. Por que a caixa de P de pessoas estava cheia? A pessoa não tinha capacidade de ver o nome que ela não conhecia e perguntar quem é esse. Ela colocava na letra P de pessoa. Então eu olhava aquelas caixas todas vazias e a letra P pesada. Então aí, cara, vamos questionar. Eu lembrei de uma situação, viu? Coloquei Ele testava a gente com essas caixas de fotos, você tá vendo? Não, eu tô lembrando dos testes que ele fez comigo agora. Mas, viu, eu tava lembrando que eu coloquei para os alunos lá da Escola Marasca ouvirem o discurso, lá tem o nojo da ditadura do Luiz Guimarães. Então lá tem TV agora, na escola pública, tem internet, né? Eles ouviram, né? Porque tem que ouvir, senão não vai ficar sem nota. Aí acabou o discurso, eu falei, olha agora para a janela. E tem aquele busto de concreto, né? Na avenida lá na frente. O que tem, professor? Então, esse cara aí nesse busto é o cara que tá falando. Pô, mas ele é de Rio Claro. O pessoal não sabe. Nós estamos numa massa que vocês não têm noção o que tá vindo aí. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também e relembrar um programa que acontecia aqui sempre aos sábados também aqui na Rádio Jovem Pan News. Daqui a pouquinho, vamos fazer um rápido intervalo e a gente já volta. Jovem Pan, eleições 2022. Programa Na Roça, com Antônio Arcângelo. Muito bem, 8 horas e 50 minutos. Estamos voltando com o nosso JC nas eleições. Olha aqui. Aí, Na Roça. Relembrando 2015, programa Na Roça, em que os jornalistas Ludimar Gonzalez e Antônio Arcângelo dominavam aí as manhãs de sábado no debate. O Antônio, naquela época, pegava na enxada mesmo, carpinava lá de manhãzinha,
Mantinha a forma, né, Antônio? Meu pai me questiona esse negócio de capinar até hoje, que até hoje eu não peguei uma enxada lá no sítio. Morador da zona rural que nunca pegou na enxada. Não consigo, apanho dessa enxada. Vocês acreditam que nessa época, a gente está falando sobre 2015, independentemente de quem estava no poder, de A ou B, a questão não é essa, mas havia uma tolerância maior em relação à oposição, às ideias que as pessoas não concordavam, mas elas respeitavam? Isso foi se perdendo ao longo dos últimos anos? Ah, com certeza, Carla. Acho que era mais fácil fazer um debate naquela época? Era, assim, mais seguro, né? Eu acho que era mais seguro fazer um debate. Não que não tivesse problema, né? Eu lembro até uma vez aqui nós estávamos fazendo um programa, um determinado político entrou aqui, já queria pegar outro para... Invadiu isso. Eu estava presente em Então, não é que não tinha, mas então você está falando do Valdir Andretta, fala os nomes, Valdir Andretta, mas não lembro. O Adalberto, hoje secretário de Cultura. Adalberto falou mal do Andretta, quase o Marcão ainda deixou o negócio... ao vivo, pra todo mundo ouvir, né, Marcos? Eu lembro disso daí, viu? Então, naquela época tinha essa discussão. E eu acho que tem que ter, não, lógico, chegar nesse patamar, né? Mas eu acho que a gente conseguia debater mais. Hoje, e até a arma que virou, né, essa ferramenta tão interessante que é a internet, essa rapidez da informação, virou uma arma perigosíssima. Quer dizer, estão alimentando a internet de forma errada, que a gente está fazendo um debate aqui e fica preocupado, nós aqui, no que estamos falando, que pode ser usado em determinado momento de uma forma errada. Mas o pessoal que não tem essa linha de imaginação já está descambando. Nós estávamos conversando aqui no intervalo, houve uma decisão aí do ministro qualquer, não me vem o nome agora, proibindo o uso de arma no dia para votar. E tem gente que acha um absurdo. Você vai votar, cidadão. Você não vai caçar um urso. Não o vai que fazer... falta mesmo é que perderam a vergonha na cara, senhor Edmar. Vamos falar as palavras. Que sempre existiu esse pessoal negacionista, esse pessoal da teoria da conspiração, de invasão alien, de Sim, a teoria da conspiração... Né? Eu comento isso há 20 anos, Antônio. Então, mas eles perderam mas o pudor. Agora então, eu não sei se eles estavam meio camuflados, só que de repente, agora tudo. E até pessoas que até então tinham um discurso democrático, hoje demonstram o que eles são de verdade. Nós não podemos negociar o direito de defesa à democracia. Você pode ser milionário, pode ser pobre, pode ser classe média, mas a democracia tem que ser defendida sempre. Não tem conversa. Não tem conversa. Em relação a isso... acima de qualquer disputa eleitoral, né? E começou com um discurso assim, né? Segurança. Nós vivemos um momento tenso. Então, eu tenho direito a me defender. Óbvio. Eu tenho direito a ter uma arma em casa se alguém entrar. Concordo, não vou discutir. Agora, eu acho que, por exemplo, você sair na rua armado... Você tem uma discussão no trânsito, se você está com uma arma, você está com a cabeça quente, você vai usar contra uma pessoa que não é o bandido que vai entrar na tua casa. E as pessoas estão muito acaloradas hoje. Você imagina o Antônio Arcângelo, bolachão do jeito que eu sou, com uma arma na mão. Vai acontecer como aconteceu com outra pessoa, que eu não vou citar o nome, que eu vou ficar em cima do muro agora, que foi roubado e roubaram a arma da pessoa. Vai acontecer isso comigo, você pode ter certeza, Carlos. Então, assim... É um paradoxo, porque a gente não consegue sintonizar uma televisão. Tem que ler um manual de instrução. Você imagina operacionalizar uma arma. Tem emocional pra agir na hora. O bandido não tem esse problema. Ele já sai, já treinou. Você não viu o PCC tá comprando uma arma agora legalizada? É um então, risco, assim, né? O problema do Brasil se chama desigualdade social. Você pode ser marxista, você pode ser olavista, né, do Olavo Carvalho, aquele grande filósofo. Tem ironia, tá, gente? Você pode ser qualquer um desses, mas você tem que combater a desigualdade social. Senhores e senhoras, empresariado de Rio Claro que tá me ouvindo, que eu sei que vocês têm uma boa audiência aqui na Jovem Pan. Vocês estão trancados hoje dentro de um condomínio, fechados, sem a liberdade. Inclusive, uma empresária mega milionária de Rio Claro falava assim para mim que o meu único sonho era conseguir tomar uma garapa, que eu não tenho medo de tomar uma garapa e ser assassinada. Vocês estão presos, encarcerados, porque se aboliu a escravidão em 1888 e até agora os descendentes desse povo estão marginalizados nas periferias.
Quanto mais a população crescer nessa situação, pior vocês vão ficar em relação à segurança. Nós precisamos enfrentar, isso não é uma questão de ideologia, é um fato histórico posto. É óbvio, não, mas a pessoa pode ser pobre e pode ser gente boa, não precisa ser bandido. Sim, assim como uma pessoa que tem riqueza, ela poderia também ser gente fina e não poderia ser usurpadora e etc. Né? Então, assim, é um problema que está nas veias abertas da nossa história. E você precisa entender isso primeiro. Não é nem questão ideológica. Mas nem a história, o pessoal quer entender mais, então nega a história. Então não teve escravidão, né? Família real não era escravidão. Tem umas coisas assim, né? E sim, pouco a gente está ouvindo a respeito do enfrentamento dos verdadeiros problemas do país, né? A gente está discutindo questões de comportamento, muitas vezes da privacidade do cidadão, como cada um se comporta, questões relacionadas à religião, mas a parte econômica, administrativa, como nós vamos resolver as desigualdades, ninguém está falando sobre o assunto. O que é uma preocupação também de como é que vai ser esse futuro, né? Que administradores nós estamos escolhendo, quais legisladores nós vamos escolher para o futuro do Brasil. Aí. Lembrando que não é uma eleição presidencial apenas, né? A gente tem que abrir a cabeça, porque se você ficar fechado em 2 nomes de um Brasil com mais de 200 milhões de pessoas, ficar discutindo 2 nomes eternamente, dormindo, pensando como vai fazer no outro dia para agredir o outro, é complicado. Muito difícil mesmo. Tem o pessoal comentando aqui, abraços da diretoria do Grupo JC para vocês, Aline Magalhães Seron comentando no nosso Facebook, Aline. 3 gigantes do jornalismo hoje na rádio, grande abraço a esses amigos. O Guto Magalhães também está acompanhando a nossa programação, um programa muito bom, um enorme prazer ouvir Ludão e Antônio na JP News. Obrigado, abraço à diretoria. Que responsabilidade, hein? É verdade, é verdade. Só não deixa eu sair daqui dizendo quem eu vou votar para presidente, que eu não vou dar nomes. Essa pergunta eu vou fazer, logicamente eu faço para todos os meus convidados. Eu não vou dar nomes, mas eu gostaria de deixar claro, porque a gente está discutindo aqui e eu não vou ficar em cima do muro. Vai se abster? Você vai ficar em cima do muro. Você é característico de ficar em cima do muro, Ludão. Você mudou? Você evoluiu? Com esse corpinho, se eu pular o muro, me quebra. Mas assim, em questão de administrador, gente, eu vi umas coisas bizarras, que eu acho que eu tenho um pouco mais de... O Antônio passou pelo serviço público, esteve na prefeitura de Rio Claro, chegou a secretária de saúde, Antônio trabalhou bastante na saúde. Foi ameaçado de morte. Durante isso, olha só, tá vendo? Olha a denúncia aqui. Durante o governo de Juninho da Padaria. Como é que foi essa experiência, pra gente poder saber um pouquinho? Bem, você mudou de lado, né? Tava na imprensa e foi pro outro lado. E fui para um governo conservador, teoricamente, né? Apesar que acho que o Juninho até hoje não sabe para quem ele serve, né? Esse que acho o grande problema dele. Eu tô fazendo uma crítica ao coitado. Desculpa, Juninho. Mas assim... Tá aberto espaço aqui para que o Juninho se manifeste. De muita coisa na vida, Antônio. Muita coisa. Então, mas tem que saber com quem que você anda, né? Não adianta, né? Mas assim, certeza. O serviço público de Rio Claro precisa de técnica, estudo. Não é colocar qualquer um. Não é dar cargo para vereador, né? Não achar que vai resolver a situação. Eu entrei lá sem estudo. Entrei lá, fiz um MBA rapidão de auditoria em saúde, né? E lá a porca torce o rabo, né? Não é muito mais fácil estar aqui jogando pedra, falando das coisas, das obviedades que existem, mas é uma coisa muito complexa. Envolve poder, envolve ego, envolve negociata, envolve clientelismo. Fui ameaçado de morte, fiz o certo, mas saí junto com a outra secretária que estava me acompanhando como se fosse um incompetente na época, mas nós não poderíamos falar o que estava acontecendo. Depois fui para Alagoas, trabalhar com o filho do Renan Calheiros, no governo do filho do Renan Calheiros, na Secretaria de Governo. Me colocaram para assessorar o governo contra umas greves que estavam acontecendo lá. Então eu peguei greve de polícia, greve de agente penitenciário. Ainda bem que você saiu da direita e passou pelos dois. E depois eu fui ainda trabalhar com o marido da Simone Tebet. Eu fui da assessoria de gestão especial do orçamento do governo do estado do Mato Grosso do Sul. Fiquei pouco tempo lá por causa de questões eleitorais que eu não quero comentar aqui. Até agora está respingando aí no noticiário nacional o que está acontecendo lá. Então, assim, tem 2 situações. Primeiro, a questão do paradigma, não quero falar muito... O que precisa ser feito e como será feito. Vai ser bem rápido. Não tem como. Os problemas do Brasil... Aqui, os problemas de Rio Claro são os mesmos de Maceió, que são os mesmos de Campo Grande. Os mesmos, Carla. Os mesmos.
Os mesmos bonachão, os mesmos vereador, deputado estadual, a mesma coisa, que chega dando ordem, que fica enfiando estagiário no governo sem fazer processo seletivo. Existe uma escola do crime na política, Antônio. É uma escola do crime. Hoje no Brasil, presta atenção, gente. Hoje no Brasil, a política é de pai para filho, de filho para irmão, de filho para sobrinho, de sobrinho para tio. Virou uma escola do crime. Não se altera. Olhem os sobrenomes dos candidatos. Não estou aqui questionando ninguém. Mas olha aí, você pode pegar a Câmara Municipal de Rio Claro, gente. Irmãos... filhos, sobrinhos, tios, todo mundo tá aí, virou a escola do crime. Tem que acabar. Primeiro, não adianta, sempre tem o jeitinho brasileiro, mas acaba com a reeleição. Até para o cargo legislativo. Acaba. Estão querendo mudar os ministros aí, também sou a favor de mudar a forma de escolher o ministro. Tem que ter o Poder Judiciário. Vamos devagar com isso. Eu tenho uma visão diferente das suas nações. Graças a Deus, né? Você não vai governar sem apoio, nunca. Não existe nenhum modelo. Não sei se você colocar o Dom... que eu fui monarquista quando eu saí daqui. Então, eu ia perguntar sobre isso, inclusive. O Ludmar está defendendo alguma coisa que vai se aproximar do que você defendia da monarquia? Eu andei com os monarquistas. Eu andei com as pessoas que depois viraram cargo do Bolsonaro. Eu quase fui trabalhar com o Paulo Guedes. Eu fui fazer o processo seletivo, fui convidado para entrevista, só como eu não tinha cargo efetivo, acabei não... Eu ainda tive sorte, pode dizer, viu? Mas assim, não tem como, isso daí é muito complexo. Não, é utopia, mas se você não mudar esse sistema, nós vamos seguir assim. Mas o que você quer fazer concurso para cargo político? Não fale em concurso, que aí já... Você tá entendendo? Mas assim, você Ludmar, prefeito de Rio Claro 2026, eu tô lançando sua candidatura, tá vendo? Vamos imaginar, como é que você vai governar? Uma pessoa que não manja, não está dentro do sistema, vai ficar falando, não precisa fazer. Não tem, gente. Você tem que colocar uma pessoa da sua confiança, uma pessoa que você acredite que vai fazer seu plano de governo. Mas eu acho, Antônio... Sem apoio da Câmara também não vai governar. Não tem como, não tem modelo. Nada. Não, mas tudo bem, só que eu estou falando uma coisa. O clientelismo, a escola da corrupção na política, que eu estou dizendo, é do pai para o filho, do irmão para outro irmão, que tem que tirar essa linhagem. Não estou dizendo que tem que ter eleição, não estou dizendo que tem apoio. Eu estou dizendo que nós estamos elegendo sempre os mesmos. Não tem uma rotatividade. Não está tendo uma rotatividade. Demora aqui, de irmãos, está lá, quanto tempo? Ludmar, se você pegar as famílias, são as mesmas famílias desde a capitania hereditária. É um problema fundiário e político. Então, esse poder, a pessoa está lá porque ela tem um poder constituído. Ela foi eleita. Acima de tudo, mas antes de ser eleita, você tem que ter um poder. Então, mas ela está lá porque ela foi eleita. Não vou questionar... Vamos imaginar que o Bolsonaro ou o Lula foram eleitos aí por acaso, né? Foi um conjunto de fatores que elegeram eles, né? Eu acredito. Mas, teoricamente, existem os pequenos feudos que vêm desde a capitania hereditária. As mesmas pessoas que estão na justiça, que estão numa política. Então, mas a gente não tem que discutir uma forma para terminar isso. Mas não tem como. Como é que você vai parar agora? Você saiu da imprensa e foi lá atuar do outro lado, numa campanha, inclusive, né? Você foi trabalhar para quem você criticava e foi lá, debandou para lá. O Otmar me chamou de Bocão quando eu vi ele. Ô, Bocão, agora você é o Bocão, né? E ele tem toda a razão. Uma empresa aí chamando Bocão, eu falei, será que tu faz a mesma imagem? Não. Você pensou isso quando você viu? Mas ele tá com a razão dele. Você estava desse lado, jogando as pedras, aí você foi pro lado de lá, tomar a pedrada. O que eu falo? Quando o Juninho foi candidato, vamos usar o exemplo. Juninho, um abraço. Juninho tem espaço também aqui, se quiser se manifestar. Quantos partidos ele estava aliado? Entendeu? O Du, com quantos partidos ele estava aliado quando foi? O cara chega com 10, 12 legendas de aliados. Ele tem que alimentar você e outras bocas, você percebe? São 12 partidos para atender ele. Uma boca pesada, 3 anos. Então, não tem uma forma. Precisava de uma forma, e a gente não tem essa forma do cara ser eleito. Claro. Do cara ser eleito sem depender desse apoio. Um exemplo, que aí a pedra vem para cima da gente, Bolsonaro. Ele foi eleito contra tudo e contra todos. Entre o anticandidato. O anticandidato. Como que ele governa? Eu vou pegar aqui palavras do Bolsonaro durante uma entrevista, um debate, não sei como foi, que ele foi falar sobre o Centrão. Ele deixou claro, na boca dele, e não é mentira, que não se governa sem o Centrão. E não se governa.
Hoje ele já aprendeu isso, né? Entendeu? Aprendeu. Mas quando ele era candidato, sou eu contra todos. Eu vou lá, vou Gente, mudar. é Não assim, muda. Não muda. Nós podemos discutir como os partidos políticos são compostos, mas os partidos políticos, em tese, eles refletem uma parcela da população. Então, você chamando vários partidos para o governo, significa que você está ampliando a sua base de penetração dentro da sociedade. É óbvio que os partidos viraram partido do aluguel, tem gente que ganha dinheiro para vender tempo de TV, Antônio, claro, você sabe disso, que tem gente que aparece de 4 em 4 anos com o nome do partido no bolso e se apresenta. Entendeu? Mas assim... E só estou deixando bem claro aqui, para agora já não perder o que eu estava falando, que eu não sou a favor de fechamento de congresso. Então, isso que eu ia falar, porque esse tipo de argumento... Aí você joga... Você está plantando a semente para os negacionistas vir de recortar e falar Ludão defende olha lá atrás e falou, não é, gente. O que nós precisamos pensar, e aí é pensar, né? É uma solução para isso. Como chegar a isso? Sem colocar o cadeado no Congresso. Até você discutir assim, escolaridade para ser candidato. Até isso é perigoso. Muito. Porque nós estamos num país de 70% de gente que está abaixo da classe média, de pessoas que não têm emprego, não têm qualificação, não sabe ler, não tem leitura crítica. Coloca uma provinha para ser candidato, só vai ser quem era os donos do poder antes. Então hoje ainda tem os donos do poder, mas tem uma participação minoritária daqueles que conseguem furar a bolha. Isso é uma situação. Só que cargo político tem que ser cargo de confiança do cara que foi escolhido pela população. Representa em termos rasos que o seguinte, você, eleitor, deu a tutela do seu poder para aquele cara te representar. E ele, junto com a maioria da sociedade, porque ele é prefeito, presidente e governador não só de um, mas de todos, né? Para ele fazer o que tem que ser feito para melhorar. Então, estão todos no mesmo barco. Beleza? Esse tipo de discurso de higienismo dentro da política, hoje, tendo esse conhecimento... Antes eu podia até falar a mesma coisa, mas hoje eu já não concordo mais. Eu acho que o Perissinoto tem que ter os cargos de confiança dele, tem que ter os partidos de apoio dele. Mas não é muito inchada essa estrutura? Não poderia ser menos gente, menos cargos? E essa é uma outra discussão. É muita gente. Agora, você falou, tá certo. Você usou o nome do prefeito e tal... Mas qualquer um. Eu acho de confiança, inclusive, se for parente, mas que tenha capacidade. Parente não pode. Entendeu? Não, mas não pode por lei, mas eu acho que deve. Essa é a minha opinião. Não importa a lei, porque você aqui quer instaurar a monarquia mesmo. Não é. Eu acho que se o cara é competente, ele pode. Porque sabe por que ele pode? Porque se é na safadeza, o que acontece no jogo de escadas aqui de Rio Claro, por exemplo, do 2º andar pro 3º? Eu não posso colocar meu irmão lá, certo? Mas determinado vereador pode. Eu não posso colocar a minha sobrinha lá, mas o prefeito pode, e isso acontece. Então eu prefiro que você coloque, Antônio, você como prefeito em 2026, que você leve lá a tua mãe, por exemplo, né? Não vai fazer campanha. Não vou fazer campanha, não. Que ela ocupe um cargo na educação, por exemplo, que é o ramo dela, mas pela competência dela. Do que você, como prefeito, ter tua mãe lá como assessora de um vereador, por exemplo. Porque aí você não vai ter voto do vereador e tu não aprova nada, 2/3. Você vai ter que dar dinheiro para vereador. Então não tem mais solução, Você vai ter que dar dinheiro. Então não, você precisa mudar a qualidade das pessoas que participam da política. Eu participei... fiquei devendo 15 mil de cheque especial no governo do Juninho, que eu comprava algodão pra UPA, que não entregava. O Juninho nem sabe disso, viu, Juninho? Fali. Você tá cobrando o Juninho? Não tô. O Juninho já tá com problema pra correr. Eu entrei, eu lembro muito bem que o senhor falou assim pra mim, que você vai sair do jornal e vai ficar corrupto igual as pessoas que você fala. Exatamente. Eu saí mais quebrado do que eu entrei. Participei 2 governos estaduais, não peguei R$1 nem de diária. E não te ameaçaram de morte? Sim, mas eu fiz porque é um ideal meu de vida. Então, o que eu tô querendo dizer pra você é o seguinte... A sua sorte, Antônio, a sua sorte é que naquela época a coisa não era como hoje. Entendeu? Porque você não estava ameaçado, você já estava pior. Mas deixa eu falar para você, então falta a qualidade das pessoas. As pessoas de bem, elas estão fugindo da política por causa desse tipo de discurso. Nós precisamos trazer essas pessoas, porque elas precisam entender pedagogicamente que se elas não ocuparem o espaço político, outros ocuparão por elas. E não adianta chorar por leite derramado. Eu acho que... Bom, infelizmente... Passou muito rápido, né? Nossa, já são voando, 9 horas e 10 minutos aí. Um abraço aqui do Flávio Silva, do Jardim São Paulo, cumprimentando a todos pelo programa. Obrigada, Flávio, pela audiência. Obrigada a todos que nos acompanharam. Mas tem uma pergunta que eu faço a todos os meus candidatos, aos meus convidados, em relação aos seus candidatos. O Dimar, já definiu o seu voto? Quem você vota para presidência, para governo do Estado? Eu sei que é secreto, mas eu preciso perguntar. Não, é lógico, né? Eu falei que ia dizer, mas não vou dizer, não. Só que eu quero deixar bem claro aqui. Não vou votar no Lula, não
vou votar no Bolsonaro. Você é em cima do muro Não, mesmo. não sou em cima do muro. Tá de Existem brincadeira. tantos... Não, primeiro, quantos candidatos nós temos, Antônio? Eu vou votar. 2 só. Você pode... Não, 2 assim... essa é a linha de raciocínio, entendeu? Da maquininha, entendeu? Do sistema que não vai mudar o Brasil. Então, eu vou votar, tenho toda a certeza, tenho meu candidato. Não é Lula e não é Bolsonaro. E não tenho nada contra quem vote nesses dois. Só que eu acho que tem que votar sabendo que quer votar no cara porque ele tem capacidade e não porque estão mandando ele votar ou porque ele não acredita nisso ou naquilo. Tem um segundo turno, aí é uma outra situação, tá? Mas é igual o futebol, seu Antônio. Você pode ganhar, perder, pode empatar. Eu, por enquanto, no primeiro turno tenho mais de 10 opções. Tenho o branco e tenho o nulo. Não me empolgo por Lula, nem me empolgo por Bolsonaro. No segundo turno a gente vai pensar e vai que dá uma zebra, né? Atlético Paranaense está na final da Libertadores, seu Antônio. Nossa, nem me lembro. Entendeu? Todo mundo falando em Atlético Mineiro, isso, Palmeiras, tá Flamengo. feliz, né? Você viu, só foi a gente ser convidado aqui, o time passou pra final deles, né? Naquela época eles ganhavam tudo, você lembra? Mas se Deus quiser não vai ganhar. Antônio Arcângelo, voto para presidente. Queria agradecer a oportunidade, mas deixa eu só mandar um abraço para todos os meus alunos que estão ouvindo. O Guilherme Hummel, não sei se é parente seu, viu, cara? Deve ser. Tem muitos falou aqui. Para mandar um abraço para ele e para os outros pessoas. É assim, meus votos estão declarados nas redes sociais. Eu também não vou cometer essa gafe de partir para briga. Eu respeito o voto de cada um, mas se não for resolvido no primeiro turno... Que seja resolvido, viu, Antônio? Se não for resolvido no Deus. primeiro turno, corremos riscos. Isso é claro para mim. Aí eu espero que seja resolvido no primeiro turno, não pelo resultado em si, porque, na verdade, eu deixo bem claro para todo mundo, nunca dependi de político, nunca precisei da política. Tá me atacando, né? Não, no final do programa. Entendeu? Nunca Isso aí dependi, já é assunto para o próximo debate, vocês já estão convidados aqui. Se a gente não trabalhar, Carla, se a gente não pagar a nossa conta, então para com esse fanatismo, para com essa loucura. Mas eu gostaria que terminasse no primeiro turno, porque mais 30 dias de agressões vai ser terrível. Quero agradecer muito a participação, foi um prazer recebê-los aqui, o Ludmar Gonzalez, Antônio Arcângelo. Obrigado. Já fica o convite para futuras participações nos nossos debates. Não dá ideia, hein, Carla? Para eles terminarem resolver essa diferença aqui deles. Foi muito bom relembrar aí os tempos de Na Roça. Quero agradecer também aos nossos ouvintes, aos nossos internautas que acompanharam essa programação. Vocês ficam agora com o Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan lá de São Paulo. Tenham todos um excelente fim de semana. Nós voltamos na segunda-feira às 8. Até lá.